Olá a todos, quem está falando, professor Hércules. Na aula de hoje nós vamos ver a função logarítmica. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos desta aula: reconhecer e construir o gráfico de uma função logarítmica. Comparar as funções exponenciais e logarítmicas e reconhecer como funções inversas. E resolver problemas envolvendo os conceitos dessa função logarítmica. Definição da função logarítmica. Denomina-se função logarítmica de base a função definida de reais asterisco mais para reais, ou seja, reais asterisco mais significa que são qualquer número real positivo, dada pela lei f de x igual a log de x na base a, tá? Em que a representa um número real, positivo e diferente de 1. Então, é atendendo às condições de existência do logaritmo, né? Então, repare o seguinte, ó, o x é o logaritmando. Tá? O nosso x ele tem que ser um número real e positivo. E a nossa base, a, também tem que ser um número real, positivo também, e diferente de 1. Ok? Essa é a definição do logaritmo, que a definição da função está de acordo com a definição da operação do logaritmo, né? Gráfico da função logarítmica. Vamos esboçar o gráfico da função fx igual a log de x na base 2. E para isso a gente precisa de uma tabela de pontos. Como a base é 2, né, nós vamos atribuir valores para x, né, onde a gente consegue operar na base 2. Então, o valor meio, 1, 2, 4 e 8 foram os valores que eu atribuí. Então, o log de meio na base 2 é igual a menos 1. O log de 1 na base 2 é 0. O log de 2 na base 2 é o próprio 1. O log de 4 na base 2 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. E o log de 8 na base 2 é 3, porque 2 ao cubo é 8. Ok? Bom, com os 5 pontos, agora a gente constrói o nosso sistema cartesiano, localiza os 5 pontos e traça o gráfico da função. Tá? Então, está aí localizado os 5 pontos. Né? Então, vamos ver aí cada ponto, né, que nós temos. Nós temos aí o ponto meio, desculpa, o ponto 1 e 0, que está marcado. O ponto 2 e 1 também está marcado. O 4 e 2 e o 8 com 3. Só não está marcado aí no gráfico o ponto meio com menos 1, tá? Não está feita a bolinha, ok? Então ela vai ficar com esse formato, a função logarítmica, né? Você vê que ela, no começo, ela vem lá de baixo, ela cresce rapidinho e depois ela vai estabilizando, mas o crescimento continua, tá? Essa função ela é crescente, né? Ela é crescente quando o a, que é a base, for maior do que 1. No caso, aí a nossa base é 2. Vamos ver um segundo exemplo. Agora nós vamos esboçar o gráfico da função log de x na base meio. A nossa tabela de pontos é bem parecida com a anterior, porque base meio ou base 2, a gente vai trabalhar com os mesmos valores para x, né? Meio, 1, 2, 4 e 8, substituindo e calculando os logaritmos. Então, log de meio na base meio é 1. O log de 1 na base meio, ou em qualquer base, é 0, porque meio elevado a 0 que dá 1. O log de 2 na base meio é menos 1, porque meio elevado a menos 1 que dá 2. Depois o log de 4 na base meio é menos 2 e o log de 8 na base meio menos 3. Então, mesmo esquema, vamos localizar os 5 pontos. Então, aí em vermelhinho agora os pontos, né? O meio com 1. Observa aí o meio com 1. O 1 com 0, vermelhinho. O 2 com menos 1. O 4 com menos 2.
e o 8 com o menos 3, tá? Então, vai ficar mais ou menos agora com esse formato. Teria aí também o ponto 16 com o menos 4, se a gente quiser estar marcando, né? Mas não há necessidade também de tanto ponto, mas uns 4, 5 pontos já dá para a gente ter mais ou menos a ideia de como que é essa curva, tá? E essa função ela é decrescente, né? Quando a base é maior que 0 e menor que 1, ou seja, está entre 0 e 1, a função é decrescente, ok? Mesma coisa da exponencial, tá? Agora nós vamos comparar as funções exponenciais e logarítmicas, que elas são funções inversas, tá? Então, observe a representação gráfica das duas funções. E, além disso, a simetria que existe entre elas com relação à reta y igual a x. Essa reta y igual a x é a bissetriz do primeiro quadrante. Então, vai estar desenhado as duas funções mais essa reta. Então, olha só. Então, eu tenho aí a função exponencial y igual a 2 elevado a x. Depois eu tenho a bissetriz, que é a reta y igual a x. E eu tenho a função log de x na base 2. Ok? Então, você vê que é como se a bissetriz fosse um espelho entre a função exponencial e a função logarítmica, tá? Então, por isso que é a simetria. Vamos ver agora, novamente, a simetria que existe, mais dois tipos de funções. Olha só, agora da exponencial, meio elevado a x, e da logarítmica, x na base meio, log de x na base meio. Tá? Repare que, novamente, aí é traçado a bissetriz do primeiro quadrante. Tá? Então, vocês veem a simetria que existem entre essas funções. Por isso que essas funções são funções inversas, ok? Chegamos ao final da aula, vimos a função logarítmica, comparamos com a função exponencial. Procurem fazer os exercícios propostos dessa semana. Participem do plantão para esclarecer suas dúvidas. Uma boa semana para vocês. Grande abraço e até breve.